Irmãos, convido-lhes a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33. Leremos a partir do versículo 15. Ouçam com atenção. Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui é um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Nós lemos Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Irmãos, a palavra de Deus é magnífica, não é verdade? Quando você está com teu coração aberto, quando você quer ouvir, quer conhecer, quer sentir, quer estar na presença do Senhor, a melhor fonte, o melhor lugar é na palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, claro, com uma vida de santidade, com uma vida de dedicação, de consagração, quando nós nos detemos na leitura da palavra do Senhor, o Eterno se levanta, se mostra a nós, se revela a nós, e a sua glória nos envolve, a sua glória nos envolve. Assim é a manifestação do Senhor em nossos dias. O Eterno, meu irmão, o Eterno, minha irmã, é o poderoso, é o Todo-Poderoso. Para o Senhor não há limites, não há coisas que sejam demasiadamente difíceis para Ele. Não há nada que seja demasiadamente difícil. Às vezes nós paramos e nos perguntamos: será que o Senhor faria em nossos dias aquilo que fez e está relatado na palavra? Será que o Senhor se manifestaria à minha vida, à minha pessoa, como manifestou-se a Moisés? A resposta é sim, sim. Mas em cada situação há um objetivo. Em cada momento há um objetivo. Haja vista que o Senhor tem um plano, e o prazer do Senhor é desenrolar esse plano para que esse plano venha à existência. É onde você entra na história. É onde você entra na história. Tu precisas estar preparado, tu precisas estar preparado, tu precisas estar preparado para que o Senhor te encontre, olhe para você e fala como disse a Moisés. Nessa versão, nova tradução na linguagem de hoje, ele diz, versículo 17 de Êxodo 33, o Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Irmãos, é esta afirmação, é esta afirmativa que nós precisamos receber de Deus na nossa vida. O Senhor procura pessoas que estejam dispostas a servi-lo. O Senhor procura pessoas que possam ser usadas na obra, instrumentos úteis
para a manifestação da glória, para a manifestação do seu poder, para desenrolar do seu plano, para que seu plano venha à existência. Na Bíblia, lemos os relatos, mas será que esses relatos ficaram retidos apenas à Bíblia? Não, irmãos. O nosso Senhor, ainda em nossos dias, pode mover tão intensamente quanto moveu nos dias de Moisés, nos dias dos apóstolos e em outras épocas. O que resta, irmãos, o que resta ao homem é consagrar a vida, dedicar-se ao Todo-Poderoso. Porque quando nós nos apresentamos diante do Senhor, como Moisés se apresentou, claro, o Senhor o chamou, o Senhor o separou, Moisés foi o escolhido de Deus para uma missão cansativa, uma missão árdua, uma missão difícil, uma missão na qual ele precisaria de todas as forças e, claro, de muita fé para seguir em frente. Moisés, irmãos, não parou. Moisés, quando ouviu o chamado do Senhor, ele seguiu em frente. Moisés seguiu em frente, colocou-se à disposição do Senhor. Certo que fez algumas restrições, algumas desculpas, aparentemente quis fugir da obrigação, mas o Eterno tinha aquele homem como escolhido. E o Senhor conhecia o coração de Moisés e sabia que Moisés poderia ser usado de uma forma intensa, poderosa por ele. E quando Moisés foi levado ao monte, ali ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor, uma experiência maravilhosa demais para com o Senhor, mas foi uma experiência necessária, porque através daquela visão de Moisés, através daquele contato com Deus, ele recebeu forças para seguir em frente. E ele foi até as últimas consequências. Ele não abriu mão do Senhor. Ele não abriu mão porque ele tinha visto com seus próprios olhos quem era Deus. Ele contemplou com seus próprios olhos quem era Deus. Não foi ninguém que contou para Moisés. Não foi ninguém que chegou até Moisés e disse: olha, Deus é dessa forma, é assim, enfim. Não. Moisés contemplou o Senhor. Ele tinha certeza, convicção. A glória do Senhor ultrapassava todos os limites do seu entendimento. Extrapolou todos os limites do seu entendimento. Ele jamais havia visto algo tão espetacular, algo tão maravilhoso, algo tão grande, algo tão majestoso. Aquilo foi uma marca no coração de Moisés. Foi a força que ele precisava para seguir em frente, para não desanimar, para seguir e para levar aquele povo segundo o plano do Senhor. Você que me ouve, talvez você diz: ah, mas Moisés era Moisés. Nós temos essa tendência. Ah, Moisés era Moisés. O profeta Elias era o profeta Elias. Davi foi Davi. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo. Eu quero falar para você que Joaquim pode ser Joaquim, que o Antônio pode ser o Antônio, que o Marcelo pode ser o Marcelo, que a Maria pode ser a Maria. Irmãos, porque você pode e deve colocar-se à disposição do Senhor, tal qual Moisés colocou-se. E no futuro, não muito distante, quando nós partimos para esta terra, se Cristo, claro, não voltar antes, poderão falar de você, poderão testemunhar de você, e as pessoas hão de ter o mesmo entendimento. Falarão como nós falamos daqueles do passado. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos. A obra do Senhor, ela é viva, sim, é viva. A obra do Senhor continua viva como há 4.000 anos, 5.000 anos ou mais tempos atrás. O Senhor é o mesmo, não muda.
E algo interessante, hoje podemos contemplar a glória de Deus. Hoje podemos contemplar a glória do Senhor. Mas precisamos subir o monte, precisamos subir o santo monte do Senhor, precisamos subir o santo monte do Todo-Poderoso. O grande problema é que nós muitas vezes não queremos subir o monte. Nós não queremos subir o monte. Não queremos. Porque subir o monte exige da gente uma mortificação. Subir o monte exige da gente uma dedicação. Subir o monte é colocar os teus projetos em segundo plano. E colocar os nossos próprios projetos em segundo plano é a grande dificuldade que nós temos nesses dias modernos, nesses dias contemporâneos. Todos temos um plano, temos um projeto. Você cria o seu filho para ser médico, para ser professor, engenheiro. A tua filha para ser uma odontóloga, uma advogada. Enfim, nós temos projetos e esses projetos estão na nossa existência antes mesmo que nós tenhamos os nossos próprios projetos. E quando nós crescemos, nós desenvolvemos também os nossos projetos. Mas o interessante, amados, é que Deus tinha um projeto na vida de Moisés. E eu vejo, irmãos, que o projeto na vida de Moisés começou quando ele foi resgatado, quando ele foi preservado e quando ele foi resgatado das águas ainda na sua infância. Quando Moisés foi retirado das águas, o Senhor estava iniciando ali a mortificação dos projetos pessoais da família. E os projetos pessoais do próprio Moisés, o Senhor estava mortificando, estava apagando, porque Deus queria usar aquele homem de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa. E o Senhor conhecia com certeza e sabia de antemão que aquele coração seria sensível o suficiente para subir o monte do Senhor. Muitas vezes nós não queremos mortificar a nossa vida. Nós não queremos arrancar do nosso coração nossos planos. Por exemplo, quantos que estão me ouvindo, quantos estão me ouvindo neste momento que desejam verdadeiramente subir o monte do Senhor? Quantos que estão a ouvir esta palavra que verdadeiramente querem subir o monte? Entenda o monte como a presença do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Quem é a rocha na palavra? Jesus. Moisés estava onde? Moisés estava na rocha. A rocha simbolizava quem? Jesus. E nós precisamos da mesma forma subir o monte. E o Senhor nos colocará sobre a rocha, Jesus. E quando nós estivermos nesta rocha, veremos a glória do Senhor, veremos a glória de Deus, veremos a glória do Senhor. Talvez você não verá o clarão, a luz que Moisés contemplou, a ponto do seu rosto ficar brilhante. Talvez você não veja essa espécie de glória, mas você verá a manifestação da glória do Senhor na tua vida, porque os sinais hão de acompanhar aqueles que estão na rocha, os sinais hão de acompanhar aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que confiam no Senhor. Estes hão de fazer obras maiores do que aquelas que a própria rocha fez. Obras maiores, porque nós estaremos firmados na rocha, edificados na rocha, e a mão do Senhor estará sobre a nossa vida, e a mão e a glória do Senhor nos envolverá. Receberemos o poder, a autoridade, a direção. Receberemos o mover do Espírito de uma forma tão grande na nossa existência, que o nosso prazer, a exemplo do prazer de Moisés, estará em fazer a obra do Todo-Poderoso.
É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos para a nossa existência. Nós precisamos passar por uma transformação. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos feitos em novas criaturas. Não é assim que a palavra fala, amados? Não é assim que a palavra diz? Nós somos feitos em novas criaturas. Não é assim? Mas nem sempre essa realidade é evidenciada na nossa vida. Porque nós não mudamos muito a nossa forma de viver. Nós aceitamos Jesus, mas nos condicionamos à visão talvez da igreja, à visão talvez do líder, à visão talvez do ministério, mas nós não nos condicionamos à visão dos céus, à visão de Deus. E é por isso, amados, que nós vivemos um tempo tão difícil, em que parece que o poder do Senhor não se manifesta, que o poder do Senhor cessou. E quando nós vemos alguém fazendo algum tipo de ações que leva a ver a glória do Senhor, nós entendemos que aquela pessoa é uma pessoa especial, quando na verdade, irmãos, foi alguém que apenas firmou seu pé na rocha e permitiu que a glória do Senhor envolvesse. Mas esta porta, ela é aberta para todos. Tudo depende, irmãos, da nossa visão. Tudo depende da nossa aceitação da palavra. Entender que nós somos chamados para vivermos não mais para nós mesmos. Eu sei que isso é difícil, é complicado. Como deixar as coisas dessa terra? Como deixar as coisas dessa terra? Mas Moisés, ele deixou tudo quanto tinha e atendeu o chamado do Senhor. Evidentemente que fez algumas restrições, sim, fez, não queria ir talvez, mas ele entendeu e o Espírito Santo certamente moveu na vida dele e ele entendeu que era necessário colocar-se à disposição do Senhor. E quando subiu ao monte do Senhor, ali a sua fé foi confirmada, a sua fé foi alimentada, a sua fé foi fortalecida, porque ele viu a glória do Senhor, porque ele viu o Senhor, porque ele viu o mover de Deus. Precisamos subir ao monte. Nós somos como um povo pequenino que está ao pé do monte. Estamos ao pé do monte. Já chegamos ao monte, mas estamos ao pé do monte. Nós aceitamos a Jesus, afirmamos que o temos como Senhor e Salvador. Pronto, chegamos ao pé do monte. Só que nós olhamos para cima e vemos que o monte é grande, o monte é alto. Às vezes é um pouco difícil subir porque exige de nós consagração, exige de nós um preparo, exige de nós um conhecimento de causa. O alpinista, irmãos, ele não sobe a um monte, ele não escala um monte de qualquer forma. Ele estuda o monte, ele tem as ferramentas, os equipamentos, ele tem um preparo. E após esse tempo de preparo, após todos esses equipamentos, é que ele inicia a escalada dos montes íngremes da vida. É desta forma que o alpinista faz. Nós precisamos entender que de certa forma somos também alpinistas. Alpinistas que precisamos subir o monte do Senhor. Mas os nossos equipamentos são o compromisso com o Senhor, a dedicação. Amém? O doar-se para o Todo-Poderoso, o viver os projetos do Senhor. Amados, nós precisamos, queridos, cada dia mais buscar a presença do Senhor. Buscar esta presença, buscar este conhecimento, buscar esta vida, buscar, meu irmão, estar na presença do Senhor, porque quando nós nos preparamos, quando nós nos equipamos, aí sim teremos condições de escalar o monte, e o monte
é Jesus. Tem muita gente querendo subir o monte sem conhecer Jesus. Tem muita gente querendo subir o monte sem conhecer as regras que nos são dadas por Deus. E não consegue subir, irmãos. E descobrem que as suas vidas não têm sentido. Que a vida religiosa, que a vida de cristão é uma vida sem vida, é uma vida sem objetivo. Mas eu quero dizer para você que não é possível acessar a presença, chegar diante do Todo-Poderoso, estar sobre a rocha, estar sobre a penha, sem que haja um preparo, sem que haja uma consagração, sem que haja uma dedicação. Mas a você que me ouve, a você que aceitou Jesus, a você que fez um compromisso com Deus, a você que abraçou a causa do Todo-Poderoso, a você que diz para o Senhor: Deus, eu quero te servir, a minha vida é tua, a minha vida é para a tua honra e para a tua glória. Lembre-se, não são apenas meras palavras vazias, mas é preciso que aquilo que você fale, que você honre diante do Senhor, porque dentro da igreja vemos um tanto de gente mentirosa, um tanto de gente que não honra as suas palavras, um tanto de gente que não tem palavra. Nas orações, nos cânticos, fala um tanto de coisa para o Senhor, fala um tanto de coisa para Deus. No seu dia a dia, não faz nada para o Senhor, não vive Deus, não consegue ver a glória do Senhor, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue ser envolvido pela graça do Todo-Poderoso. É porque não morreram para o mundo. É porque não morreram para o mundo. A Bíblia diz: morrer para o mundo, mortificar a carne. Irmãos, morrer é tirar a vida, morrer é perder a vida, morto é algo sem vida. Entenda isso, morto não é meio morto. Entenda, morto não é meio morto, morto é sem vida. E nós muitas vezes, irmãos, nós somos meio mortos, apenas meio morto para o mundo, meio morto para a carne, entende? Não morremos de fato, e é impossível aqueles que não morrerem para a carne, que não morrerem para este mundo, contemplar a glória do Senhor, estar sobre a rocha, porque a rocha é Jesus. A Bíblia fala isto de forma clara, que nós só podemos ter acesso ao Senhor em santidade, porque o Senhor é santo, em santidade, porque o Senhor é santo. E hoje temos visto que essa palavra santidade tem sido deturpada. As pessoas acham que ser santo é ir à igreja, ser santo é cantar, ser santo é fazer isso, é fazer aquilo. Mas ser santo, irmãos, é estar separado do mundo, é morrer para o mundo, é dizer não para o mundo, é fechar a porta desta vida para o mundo. É assim que funciona, amados. É desta forma que funciona, queridos. Eu preciso fechar a porta para o mundo na minha existência, lacrar em definitivo. Não é deixar meia aberta, não é deixar semi-aberta, não é deixar com um trinco e com uma chave, para que eu tenha acesso quando assim eu desejar. Quando eu desejar, eu tenho a chave, eu posso ter acesso. Não é assim, povo dos céus, não é desta forma. A Bíblia é clara com relação a estas coisas, não é desta forma. Nós precisamos entregar por completo a nossa vida ao Senhor. Moisés, quando chamado, se ele persistisse ali naquela negativa, certamente não teria feito a obra do Senhor. Mas a partir do momento que ele entrou, que ele aceitou, que ele caminhou, ele deixou tudo para trás. A partir do momento que ele subiu ao monte e viu a glória do Senhor, ele foi fortalecido, alimentado. Ele tinha uma palavra de testemunho, uma palavra de glorificação contínua. Ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia quem era que estava fazendo a obra, porque ele viu. Talvez falta-lhe ver o Senhor.
Talvez você que me ouve não tenha feito a obra de Deus, porque não tem visto a Deus, não tem visto, não tem olhado para o Senhor, não tem subido ao monte, não está sobre a rocha, não está sobre a rocha para contemplar a glória do Senhor. O Senhor quer mostrar a sua glória, o Senhor quer mostrar a sua glória. A palavra assim afirma: os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Mas por que não acontece? Por que não acontece? Muitas vezes é porque nós não estamos definitivamente sobre a rocha para vermos a glória, para vermos o poder, para vermos a manifestação do Senhor. Temos uma fé que é mais ou menos, uma fé que não é uma totalidade, não é 100%. Nos deixamos envolver por esta terra, pelos encantos desta terra, pelas paixões desta terra, pelo que esta terra pode oferecer. Irmãos, eu sei que a nossa palavra, ela muitas vezes entristece as pessoas, não é? Entristece as pessoas. Porque hoje as pessoas querem viver de braços dados com aquilo que o mundo pode oferecer. Mas no passado, tanto no presente, no passado e no presente, nunca houve esta combinação de você estar com Deus e estar de bem com o mundo. Você tem que fazer uma opção. E hoje esta palavra é para que você faça uma opção. Moisés fez uma opção, ele deixou tudo, ele foi servir ao Senhor, ele esteve à frente daquele povo, passou por dificuldades, passou por provações, foi tentado até as últimas consequências, mas Moisés não negou o Senhor, Moisés não voltou atrás, Moisés sabia em quem tinha crido, Moisés sabia em quem cria, Moisés sabia quem era Deus, Moisés tinha contemplado a glória do Senhor. Deus quer revelar-se a você, o Senhor quer revelar-se a você em nossos dias, mas você também precisa subir o monte. Suba o monte do Senhor. É preciso sair do sopé do monte, é preciso sair do pé do monte. Suba o monte, suba, escale o monte. Venha estar sob o cume do monte, porque é no cume do monte que você verá a glória do Senhor. É na comunhão total com Jesus que você verá a glória de Deus se manifestar. Você precisa se preparar para subir esse monte. Nunca esqueça, servo do Senhor precisa estar preparado. Precisa estar preparado. É necessário que tenha os equipamentos necessários para escalar o monte, para subir a rocha. Os equipamentos é uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra do Senhor, de busca constante, de louvor, adoração e dizendo não para o pecado, totalmente apartado, separado do pecado. Só desta forma é possível subir o monte. E a igreja em nossos dias precisa ensinar esta verdade. Precisa ensinar esta verdade. Porque é mais importante estar sob o monte para receber a glória do Senhor do que ensinar que se você ofertar pode ser curado, pode receber um bem nessa terra, sua casa, seu carro, seu apartamento, seu trabalho. A igreja precisa mudar o conceito. Nesses tempos finais, a igreja precisa rever os seus conceitos e ensinar que tudo isto acompanhará aqueles que creem, mas é preciso primeiro subir o monte. Moisés subiu o monte, Moisés contemplou a glória de Deus, Moisés viu a glória do Senhor. Você que me ouve, tu precisas subir o monte. Tens que contemplar a glória do Senhor. Tens que contemplar a glória de Deus, porque quando desceres do monte, verás que os sinais te acompanharão, que a glória do Senhor estará sobre a tua vida. Olharão para você e verão em você Cristo Jesus. Entenderão que você anda com Cristo, entenderão que você está com Cristo, entenderão que você é de Cristo.
Nos dias atuais é difícil você ter essa visão. Muito difícil. Muitas vezes olha-se para a pessoa e você não consegue ter uma certeza se esta pessoa anda ou não com Cristo. Mas aqueles que sobem ao monte, aqueles que estão na rocha, aqueles que estão sobre a rocha, esses que serão envolvidos pela glória do Senhor, serão diferentes. Moisés foi diferente. Moisés foi diferente. E o Senhor olhou para Moisés e disse: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Vou atender o seu pedido porque conheço você bem. O Senhor quer atender o teu pedido. O Senhor quer te fazer útil ao seu reino. Mas precisamos conseguir a aprovação do Senhor. Precisamos conseguir a aprovação de Deus. E o que Moisés queria ver? Moisés queria ver a glória do Senhor. Moisés não queria os bens dessa terra, Moisés não queria nada. Moisés queria ver a glória do Senhor. Que seja esse o teu objetivo de vida, contemplar a glória do Senhor. Ou seja, ser instrumento útil. Ser instrumento útil na pregação do Evangelho, na manifestação do poder do Senhor, no testemunho sobre a face da terra, para que outras pessoas vejam e entendam que Cristo Jesus é extremamente necessário na vida, que Cristo Jesus é tudo na nossa vida. Amém, povo dos céus? Suba o monte. Suba o monte. Suba o monte. Esteja sobre a rocha e veja a glória do Senhor, porque o Eterno está pronto para manifestar-se a você. Você que talvez não esteja pronto para ver a manifestação do Senhor. E só é possível ver a manifestação do Todo-Poderoso quando nós estamos prontos. Prepara-te para ver a glória do Senhor na tua vida. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que tu cresças e seja do Senhor. Seja alguém que viu e que fale daquilo que viu e testemunhe daquilo que viu a glória do Senhor para todos sobre a face da terra, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 374.